A era apostólica ainda não terminou. Boa noite com Jesus, igreja. Graças a Deus, sermos abençoados e ver o que Ele tem para nós nesta noite. Depois de um programa de rádio tão maravilhoso que nós já ouvimos, esses belos hinos cantados. Saudamos em especial também o pastor Joaquim Gonçalves lá no recanto, bem como os outros pastores, inclusive também o pastor Wesley Rodrigues de Indaiatuba, também se encontra lá presente. Que Deus abençoe a todos vocês, bem como a todos que estão pela internet, todas as congregações. Deus seja com todos vós. Vamos, irmãos, ler a escritura que foi anunciada? Atos capítulo 4, a partir do verso 8. E então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, é a quem Deus ressuscitou, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Amém? Ó Deus bendito e santo, é tão bom, ó Pai, nós podermos, ó Deus, ler a Tua palavra e isto estar identificado conosco também, Senhor. Porquanto nós, ó Pai, não estávamos, ó Deus, naqueles dias presente ali, não estivemos com o Senhor em carne, mas nós temos o Senhor em espírito conosco. Isso é maravilhoso, ó Pai. Isso nos dá segurança, isso nos dá consolo, isso nos dá paz, isso nos dá unção, isso nos cura, Senhor, isso nos liberta, isso nos fortalece, ó Pai. Isso nos faz compreender a Tua palavra de uma maneira tão clara, Senhor. Isso abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós vejamos, ó Pai, não somente o que o Senhor fez e aquilo que o Senhor fará, como disse o Teu profeta, mas ver o que o Senhor está fazendo. Isso é uma grandeza, ó Pai. E é maravilhoso podermos ver o que o Senhor está fazendo e dar glórias ao Senhor e dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e nós nos aproximamos mais uma vez diante do Senhor, crendo que receberemos a bênção e a edificação da Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Na mensagem Atos do Espírito Santo, nós vamos meditar nela nessa noite. Mensagem Atos do Espírito Santo. No parágrafo 5, o profeta diz o seguinte: agora eu sempre começarei onde eu parei nesta manhã. Então, lá no capítulo 4 de Atos, começando, eu creio que por volta do versículo 10, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Sempre pensamos nisso, o chamamos de os Atos dos Apóstolos, mas aqueles não foram Atos dos Apóstolos, foi o Espírito Santo nos apóstolos. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, isso mexe com a gente. Mexe porque o profeta diz o seguinte:
Veja, foi o Espírito Santo nos apóstolos atuando. Veja você, os homens, eles mesmos, eram homens e eles não podiam agir. Que conhecimento tinha Pedro, que conhecimento tinha João? A Bíblia diz que eles eram indoutos, não sabiam ler, não sabiam escrever. Mas a questão era que eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso é o que fez a diferença. Agora, um homem chegou para o irmão Brana na mensagem Semente da Discrepância, a partir do parágrafo 46, e ele disse para o profeta assim: irmão Brana, eu quero te corrigir em algo. O profeta diz: me corrija. Ele era um ministro, né? Um ministro culto, formado, um PhD. Ele disse: o senhor está fazendo com que o povo creia numa era apostólica, irmão Brana. O profeta disse: mas por quê? Ele disse: olha, a era apostólica terminou. Ele diz, você, falando para o ministro: ó meu irmão ministro, você crê em toda a palavra? Ele disse: certamente, irmão Brana. Ele disse: então, vamos voltar lá em Atos capítulo 2, verso 39, aonde que Pedro diz que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, Deus está chamando ainda ou não está? Aleluia! Deus está chamando ou não está? Então a era apostólica continua. Deus está curando ou não está? Deus está libertando ou não está? O Espírito Santo está nas pessoas ou não está? Aleluia! Está na igreja ou não está? Então a era apostólica continua. Ora, o mundo está cego, irmãos. O mundo não consegue ver. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem 28 capítulos. Ele terminou, está aqui na Bíblia, mas há um outro livro que está sendo escrito no céu, de Atos do Espírito Santo, na igreja, que começou através ali de Pentecostes, passou por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora em Laodiceia. Nós estamos vendo isso, irmãos, atos do Espírito Santo. Lá no recanto, o que é aquilo, meu Deus, se não são atos do Espírito Santo nas pessoas? Você acha que um lugar daquele poderia ter uma atmosfera daquela se o Espírito Santo não estivesse ali? Seria impossível. Seria impossível. O único que traz o verdadeiro comportamento cristão é o Espírito Santo. Ele sim. Então aquilo ali são atos do Espírito Santo. Esses cultos que nós estamos presenciando de lá para cá, são atos do Espírito Santo. Nos pregadores, nas pessoas, os hinos que nós ouvimos, tudo isso são atos do Espírito Santo. Então a era apostólica continua. Nós estamos caminhando agora para um encontro de pastores, a partir agora de agosto. Ora, o que é isso, meu Deus, senão atos do Espírito Santo? É uma reunião de ofícios, onde se reúnem ofícios, onde o grande mestre, ele preside a reunião chamado Espírito Santo. Que maravilha, irmãos, nós somos um povo bem-aventurado. Nós podemos ver como nós ouvimos o pastor Ederson pregar quarta-feira, nós podemos ver estas coisas e alegrar com essas coisas, porque fazemos parte disso. Você está nisso. Por isso te alegra, isso mexe com você. Porque caso contrário não mexeria. Como não mexe com as pessoas, mas isso mexe com você porque você faz parte disso. Você está nisso, Deus te colocou nisso. Que maravilha! Isso nos traz um regozijo. Mas o irmão Brana diz aqui no parágrafo 30 dessa mensagem, nós vamos usar só ela nessa noite. Ele diz, olha aqui,
Jesus veio como uma testemunha para a terra, pois ele era o Filho de Deus, como eles tinham grande confiança nele, e como ele lhes disse que, olha aqui, e como ele lhes disse que era impossível para ele, no corpo de carne, estarem todos. Como que ele poderia fazer isso? Não teria jeito. Ele poderia estar apenas em um corpo, que era o corpo dele, que nasceu ali, que foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Mas então, se ele fosse embora, ele retornaria novamente na forma de Espírito. E então ele viria a cada coração faminto, que estivesse faminto e sedento por ele. E as suas próprias obras que ele realizou na terra, faria com ela. E é o que? Por que ele veio a você? Porque a sua alma tinha sede, estava faminta do Espírito Santo. Você precisava do Espírito Santo. Todo eleito de Deus precisa do Espírito Santo. Ele é o que completa o eleito. Você sabia disso? O homem, a mulher, o cristão só é completo quando ele recebe o Espírito Santo. Aí sim ele está completo. Aí sim ele está no corpo. Porque o Espírito Santo liga a este corpo. Paulo fala isso, que nós somos batizados por um Espírito em um corpo. 1 Coríntios capítulo 12. E o profeta continua no 43. Ele diz, no 42 ele diz assim, você diz assim, bem, eu pararei de beber, eu pararei de fumar, eu parei de roubar, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de mentir e assim por diante. Isso foi o que eu fiz. Aí o profeta diz assim, eu teria algo para me jactanciar, mas eu não parei com nada. Ele veio a mim e tirou aquilo de mim. Aleluia! Ele veio a mim e tirou aquilo de mim. Então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente. Olha que maravilha! Cresce se fazendo maior e maior. Ora, como você vê uma criança crescendo, assim é o Espírito Santo e você. Você não percebe o crescimento da criança, mas ela está crescendo. E assim é isso, a sua vida cristã também, irmã e irmão. Você não percebe a presença do Espírito Santo, mas ele está crescendo cada dia mais em você. Ele está se tornando maior e maior, ele está ocupando os lugarzinhos, as brechas. Ele está tomando o controle seu. E por isso é que você age exatamente como ele te manda. Ele cresce, fazendo maior e maior. Você sabe de uma coisa? Olha aqui que o profeta diz. A medida ele cresce fazendo maior, tirando fora as ansiedades e a tentação. À medida que você as vence, o Espírito Santo toma o seu lugar. Ei, glória! Você sabe de uma coisa? Se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, vença aquilo algumas vezes e observe se o seu testemunho não floresce quanto aquilo. Vença, irmã. Às vezes você tem uma tentação. Irmão, você tem uma tentação, mas vença aquilo e você vai ver o quanto que aquilo vai florescer. Você vai ver que o Espírito Santo tira aquilo. Aquela tentação não vai mais te fazer frente, não vai te atrapalhar mais, não vai te impedir, não vai te angustiar. Não, o Espírito Santo, ele vai crescendo. Esse é o objetivo do Espírito Santo, é crescer
dentro da igreja, ele está sendo gerado dentro da igreja. A igreja é um ventre, e o Espírito Santo está sendo gerado, ele está crescendo, nós estamos esperando o filho, e esse filho vai vir. Mas ele tem o seu tempo de crescimento. Agora, olha o que o irmão Branham diz no 67 e 68. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo aqui hoje. Aleluia, é o mesmo. Ora, irmãos, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, e o profeta diz, ele desceu para ficar. Jesus não veio numa nuvem, quase 2000 anos atrás, lá naquele vento veemente em Pentecostes. Foi lá que Jesus veio, na forma de Espírito, e Ele está aqui. Ele está no seu coração, Ele está no meu coração, Ele está no coração dos pregadores, dos cantores. Ele só vai sair da terra junto com você. Aleluia! Você está pregado ao Espírito Santo, o Espírito Santo está pregado em você. Então quando Deus chamar o seu Espírito, você vai com Ele. O Espírito Santo está na terra porque ainda há pessoas que podem comportar a sua presença. Nós ouvimos o hino, ó, vem fazer comigo habitação. Que hino, meu Deus, que elevo para a alma. Mas aí o irmão Branham diz aqui, olha aqui, ele fala, eu admitirei que ele tem sido pisado, criticado, o Espírito Santo, mal interpretado e até mal representado. Através do quê? Através do mundo religioso, dos sistemas, e tudo mais assim. Aí o irmão Branham diz, isso é apenas o diabo simulando, mas existe o verdadeiro, o batismo genuíno do Espírito Santo, que traz os mesmos resultados que eles tiveram no dia de Pentecostes. E eu digo, e você é uma prova viva disso. Você é um resultado disso. Essa igreja é esse ministério, é esse plenário, é sim, é uma evidência que existe o verdadeiro Espírito Santo. Aí o irmão Branham diz aqui, claro, o diabo possui velhas iscas de corvo ali fora. Eu lhes digo a verdade, toda vez que você vir um espantalho, recorde, há alguma coisa boa por ali. Ei! Você não vê um espantalho em abacaxis velhos, numa árvore ornamental, não, você o encontra sobre as grandes árvores frutíferas. Onde você vê o espantalho? Porque eles estão querendo espantar. O diabo finca espantalhos ao redor de toda a verdadeira e boa religião do Espírito Santo. O que ele pode colocar ali ao redor. Vem falar coisas, olha que eles adoram é um homem, e eles creem na mensagem de um homem, lá é isso, lá é aquilo. Isso é o diabo fincando espantalhos. Mas você pode saber que tem coisa boa. O diabo não finca espantalhos em abacaxi velho, em árvore seca. Essa árvore aqui é frondosa, é frutífera. Ela tem dado frutos, muitos frutos por todo o Brasil. Aleluia! Você é um fruto desta árvore. Aleluia! Essa árvore é frutífera. Aleluia! Gera pastores, gera diáconos, gera cantores. Aleluia! Você faz parte dessa árvore. O diabo, por mais que ele colocou espantalho, você passou por cima deles e você veio atrás da fruta. Aí você provou e viu que ela é boa. Mas sabe por que ele finca? Justamente por causa disso. Ele sabe
que aqui, porque bem ali está Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus, com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe, o diabo sabe. Joaquim, menino, não joga pedra em árvore que não tem fruto. O pastor deve estar rindo lá nessa hora. Mas é verdade. É verdade, tudo aquilo que é combatido. Veja, irmã, veja, irmão, como aqueles cristãos foram combatidos. Veja o quanto Pedro foi combatido. Paulo foi combatido, deram suas vidas pelo Evangelho. Por quê? Porque o diabo queria parar os atos do Espírito Santo, queria calar os testemunhos, mas nunca essa obra parou. E nunca ela vai parar. Ela só vai cessar aqui quando nós sairmos daqui. Mas enquanto o Espírito Santo estiver nessa terra, esta obra não para. Aleluia! Não para. Não tem poder do inferno que pode parar esta obra. Aleluia! Jesus disse assim: as portas do inferno não podem prevalecer. Pode levantar, mas não prevalece. Não prevalece, porque o Espírito Santo que está aqui, Ele que é o dono desta obra, irmãos. Nós cantamos aquele hino, essa igreja é primitiva, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Aleluia! Ele não sai dela. O barco que Jesus está, o diabo levanta a onda, mas não tem como afundar. Aleluia! Então essa igreja não cai, você não cai, irmã, você não cai, irmão, porque o Espírito Santo está com você. Ele te sustenta. Aleluia. O profeta diz aqui agora no 77, eu gostei demais disso aqui. Eu quero que você observe um quadro muito bonito. Quando eles foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar e de outro lugar, e outro lugar. Algumas foram cortadas deste modo, e outras daquele jeito. Mas a Bíblia diz, quando elas se ajuntaram, olha só, aquilo levou 40 anos, eu creio, para levantar o templo. Aí o profeta diz, ali não havia serra circular, nem o som de um martelo em 40 anos. As pedras sendo colocadas juntas, pedra sobre pedra, sem nenhum aparado. Irmãos, pega o livro, 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Irmão Brana cita isso. Isso é a construção do templo de Salomão. As pedras foram tiradas de vários lugares. De vários modos elas foram cortadas. Mas quando elas chegaram para ser postas no templo, não teve que fazer um toquinho nelas. Elas ajustaram, encaixaram perfeitamente. As pedras sendo colocadas juntas, pedra sobre pedra. A única coisa que tinham que fazer era lambuzar um pouco de argamassa sobre ela e assentá-la ali, e aquilo grudava pedra por pedra, pedra por pedra. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Você era uma pedra. Você é uma pedra desse grande edifício. Onde você estava? Pense, irmã, pense, irmão. Aonde você estava? Você foi cortado de lá. Uns estavam em sistemas, outros estavam no mundo, e foram cortados. Cortados. Para quê? Para se ajuntar nesse edifício. Ei, glória! Quando chegou, juntou. Não precisou fazer nada, grudou perfeitamente. O Espírito Santo veio e grudou. Oh, meu Deus, você está grudada. Grudada em Cristo. Aquela pirâmide. Naquela estatura lá, veja.
aquela pirâmide, aquilo ali, irmã, irmão, você é uma pedrinha ali daquela pirâmide. Você é uma pedrinha, irmão, daquela pirâmide que foi cortado. Talvez não entendendo por quê. Cortado de um casamento, cortado da família, cortado de um cargo político, foi cortado para se juntar. E que, meu Deus? Foi cortado para quê? Para se juntar a esse edifício que Deus é o construtor. Essa obra-prima, chamada noiva de Jesus Cristo. Irmão Brana diz aqui, ó, agora no 83, quando aquelas pedras se juntaram, elas foram cortadas ao redor de todo o mundo, em lugares diferentes. Isso aqui dá para a gente regozijar, viu? Glória! Segurar! Isso aqui dá para regozijar. Extraída dos altos cedros do Líbano, foram cortadas e trazidas a Jope em um carro de boi, através de outras coisas, por uma jangada, e chegaram para fazer um templo. Uma pedra foi cortada deste modo, outra pedra foi cortada de outro modo. Aí o irmão Brana diz aqui, Deus é o único que está fazendo corte. Quem te cortou foi Deus. Você não volta para lá porque você foi cortada de lá. Você não volta para lá porque você foi cortado de lá. Quem faz o corte é Deus. Você não entende a sua vida, não compreende a sua vida, mas é Deus fazendo o corte. Te tirou de muita coisa boa, de prestígio, de fama, para quê? Para te colocar num algo muito superior. Para te colocar num edifício que não cai. Que não cai! Que não cai! Não vai ficar pedra sobre pedra nessa terra que não seja derribada, mas esse edifício não vai cair. Ele vai subir. Glória a Deus! Ele vai subir. Você está no edifício que não vai cair, mas que vai subir. Cimentados pelo amor de Deus, diz o profeta. Oh irmão, isso aqui dá motivo da gente glorificar, da gente regozijar. Aí a gente vê pastor saindo de tantos quilômetros para estar aqui, para estar no recanto. Por quê? Porque faz parte. Porque está cimentado a esse edifício. E a hora que a última pedra encaixar nesse edifício, aquela pedra lá, ó, não sei se tem como o irmão mostrar ali, aquela pedra ali, amor, a pedra de coroa, quando a última pedra, quando o último eleito entrar, aquela grande pedra chamada pedra de coroa vai descer e vai acoplar a esse edifício. E aquilo que é penhor se tornará plenitude. Glória a Deus! Aquilo que é penhor se tornará plenitude. Isso está tão perto de acontecer, irmã, irmão. Ser firme. Aleluia. Glória a Jesus. O profeta diz aqui, 161, e todo que vem a mim, esse é o 160, lhe darei minha própria vida, ele nunca perecerá, eu o levantarei no último dia. Em outras palavras, cada um que vier a mim, eu o envolverei em mim. Aquelas pessoas lá aqui em Atos, eles tiveram conhecimento,
pelo testemunho de Pedro, de João, que eles haviam estado com Jesus, mas eles não sabiam que agora Jesus estava neles. Você está envolvida em Cristo. Aleluia. Envolvida, envolvido. Meu Deus, isso é grande demais. Qual dardo de Satanás pode te atingir? Qual dardo pode atingir essa casca? Essa casca que pode atingir, mas eu quero ver atingir o que está dentro, guardado, ligado, o eterno. Não tem dardo que pode te atingir ali, não tem broca de Satanás que penetra ali, ela quebra, ela estoura, ela rompe. Você está envolvida numa atmosfera, irmã, do amor de Cristo. Irmão, você está envolvido no amor de Cristo. Há uma atmosfera celestial pairando sobre nós. Nós estamos envolvidos nisso. Porque que há pessoas que às vezes quando você chega no lugar onde elas estão, elas sentem bem com a sua presença. Gostam de estar com você. Só a sua presença traz um alívio, traz um refrigério, traz uma paz. Por quê? Que mistério que é esse? O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério é esse, que é escondido do mundo, que está atrás de grandes coisas, e não vê o que Deus está fazendo agora. Só consegue ver o que Ele fez no passado e o que Ele fará no futuro. Mas Deus está fazendo agora. Atos dos apóstolos, Atos do Espírito Santo, está sendo escrito. Não num livro físico. Eu levantarei no último dia. Em outras palavras, cada um que vier a mim, eu o envolverei em mim. E ele se tornará parte de mim. Então você é parte dele. Os dois se tornam um. Entrou no edifício. E ele não poderá morrer, como não posso morrer, pois sou imortal. Não posso morrer. A sua alma é imortal e não pode morrer. Agora o irmão Branham diz, então aquilo simplesmente nos faz dizer. Quando as velhas provas se tornam difíceis, você quer dizer isso comigo? Vamos. Em mim habita o Espírito de Deus. Em mim habita o Espírito de Deus. Não há nada bom aqui, mas naquele que está ali. Não pertenço a mim mesmo. Você não pertence a você mesmo. Não pertenço a mim mesmo. Sou dele. Aleluia, vamos. Não pertenço a mim mesmo. Sou dele. Aleluia. Eu não procuro pelas coisas do mundo. Eu procuro por ele. Aleluia. Eu procuro por ele. Abraão procurava por uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Ele estava procurando por ele. Eu procuro por ele, pois minhas esperanças estão edificadas nele. Um dia eu o verei. Olha que segurança. Você tem essa segurança? Então diga, um dia eu o verei. Aleluia. É isso que eu tenho almejado. É para isso que você está vivendo. É para isso que você vem à igreja. Aleluia. É para isso que você renuncia a tantas coisas.
é porque você quer ver Ele. Eu o verei, e isto é tudo que eu tenho almejado. A razão pela qual eu vivo é para levar o povo até Ele. Aleluia! Cada pastor vive para isso, é para levar o povo até Ele. Não é para levar a si próprio, não, é para levar até Ele, porque as ovelhas são dele, o pastor é Ele. Aleluia! Nós estamos, irmãos, nisso, e não tem como sair disso. Você está nisso, não tem jeito de sair. Foi cortado e acimentado pelo Espírito Santo para estar nesse edifício. Aleluia! Sabia que tem pessoas que não permanecem, é porque não foi predestinado, não foi acimentado pelo Espírito Santo, porque uma vez acimentado pelo Espírito Santo, não tem como sair desse corpo, não tem como sair do companheirismo. Não tem. O Espírito Santo nos gruda, nos une. Nos une, irmã, nos une, irmão. Nós estamos unidos. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. De mãos dadas a cantar. De mãos dadas a cantar. Para quê? Para glorificar. Levante suas mãos para Ele. Você está glorificando a Ele. Vamos de pé. De mãos dadas a cantar para glorificar ao Rei Jesus. De mãos